Amados e amadas, graça e paz, da parte daquele que vive e que reina para todo o sempre, nosso único e soberano Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o único e o todo-poderoso Deus, que nos ama com amor eterno, com o único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre pelo seu precioso sangue, nos deu eterna redenção, eterna salvação. Por isso nós cremos na sã doutrina de que salvo uma vez, salvo para sempre. Desde já, quero aqui mais uma vez agradecer a Deus pela sua bondade e misericórdia como seu príncipe para o anunciar para a gravação de mais este vídeo, dando continuidade ao que Deus nos tem dado a graça a conhecer a sã doutrina, deveres cristãos. Nos meus últimos temas tenho falado a respeito da sã doutrina, deveres cristãos. Falei sobre a família, né? Marido, mulher, pais, filhos. E hoje eu quero, ainda dando continuidade a esses deveres cristãos. Quando eu falo deveres cristãos, se refere a uma vida de santificação pela palavra, a palavra da verdade, a verdade do Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, a exortação, a edificação e até mesmo a repreensão, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, não posso começar a falar a respeito da prosperidade do povo de Deus sem que hoje, pela graça de Deus, nós possamos concluir o raciocínio cristão, né? O culto racional com relação a deveres cristãos, famílias, maridos, esposas, pais, filhos e hoje senhores e servos, patrões e empregados, para que nós possamos caminhar nos próximos temas a respeito da prosperidade verdadeira. A quem pertence esta prosperidade? Que a Bíblia fala que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Serão os próximos temas. Vamos hoje, em Deus, pela sua misericórdia, né, completar esta série com relação aos deveres cristãos, para podermos compreendermos e continuarmos a crescer neste conhecimento maravilhoso, adentrando a outras etapas desta maravilhosa doutrina, doutrina da graça de Deus, para falarmos a respeito da prosperidade. Prosperidade de Deus, prosperidade dos filhos de Abraão. Ok? Desde já, quero também agradecer a Deus por aqueles que estão inscritos no canal e continue dando seus likes. É muito importante o like, o compartilhar desta palavra, dos vídeos que Deus, pela sua graça e misericórdia, está revelando a sua palavra aos simples, aos humildes, aqueles que reconhecem que toda a sua suficiência, ela está em Deus e sempre vem de Deus, conforme diz o apóstolo Paulo, que não somos nem capazes de pensar como se alguma coisa partisse de nós mesmos, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, deixe os seus likes, compartilhe o vídeo, faça comentário de gratidão, glorificando a Deus por aquilo que Deus tem falado e revelado
através do seu Espírito, aos nossos corações. E aqueles que ainda não estão inscritos, escrevam e também deixem os seus likes, compartilhem o vídeo para que muitos como nós de Deus recebam a revelação, tenha olhos iluminados e entenda qual é a esperança do seu chamamento e a herança que tem no meio dos santos, como viver e viver aqui a palavra e a promessa dada pelo próprio Cristo. Eu vim para que tenham e tenham vida com abundância. Então, não deixe de dar o like, escreva e é muito importante também fazer comentários. Comentário este não para contender, altercar, mas para glorificar a Deus, porque nós fomos chamados como servos do Senhor. E a palavra de Deus diz que o servo do Senhor não precisa contender com ninguém. Paulo diz, guarda de debates, discussões insensatas. Então, nós estamos aqui como ministros de uma nova aliança para proclamarmos a Cristo, a sua palavra, a palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança a todos que são certificados. Desde já, queremos a Deus declarar cativo todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo e destruirmos por fé, fortaleza, anular sofisma, cautivez, toda e qualquer situação ou pessoas que se opõem ou se levantam contra a sã doutrina, contra o conhecimento de Deus. E pedir, Pai, fala-nos, meu Pai, o que o Senhor quer que nós ouçamos do Senhor. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos para continuarmos submetidos à Tua vontade, ao Teu Espírito, ao senhorio de Cristo, neste reinado maravilhoso, oculto para o mundo, mas manifestado à igreja que crê, especialmente a remanescente desta graça maravilhosa. Vamos ao tema. O tema hoje ainda é a sã doutrina, deveres cristãos. Hoje, senhores e servos, patrões e empregados. Vamos lá? Vamos ouvir o que Deus tem a nos falar. Conforme está escrito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ao tema. A palavra está em Efésios, capítulo 6, no versículo 5 em diante. Vamos lá, o tema é servos e Senhor, por Senhor e servos. Este é o tema de hoje, deveres cristãos, servos e senhores, senhores e servos. Deus é fiel, Deus fale aos nossos corações. Diga assim a palavra em Efésios capítulo 5, capítulo 6, versículo 5 em diante. Diga assim a palavra do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e temor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homem, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um de vós, cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de qual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ok? Vamos lá. A palavra de Deus aqui revela que
há uma manifestação do governo de Cristo sobre senhores e servos. Aqui, né, na época, havia ainda escravos, né, e os escravos, né, eram aqueles que trabalhavam para os seus senhores, e aqui tem a recomendação e o entendimento do que é da parte de Deus, Senhor e servo. Hoje nós temos que ter esse entendimento a respeito de patrões e empregados. E aqui a palavra se refere tanto ao senhor cristão e o servo cristão, ou o senhor incrédulo com seus servos incrédulos, ou vice-versa. Muitas das vezes, um senhor incrédulo com servos cristãos, ou os senhores crentes com servos incrédulos. Ou seja, aqui a palavra deixa bem claro que há uma manifestação de bênçãos para os que conhecem a verdade a respeito do trabalho. Trabalho este com a bênção do Senhor. Diz a palavra aqui que nós, não conhecendo esta verdade, principalmente, né, aonde esta palavra não é conhecida, palavra da graça de Deus, com revelação, com olhos iluminados, conferindo coisas espirituais com espirituais, há uma certa, né, dificuldade de que os servos se submetam aos seus senhores, ou os empregados se submetam aos seus patrões. E há também aqui, diz a palavra, que há patrões que tentam manter os seus empregados sobre ameaças, ameaçando ou se aproveitando muitas das vezes das suas necessidades. Bom, a palavra aqui, senhores e servos, é que na época que havia muito ainda a manifestação de escravos, E nos dias de hoje, a manifestação é de patrão e empregados, né? Quando nós voltamos aos tempos aqui, né, pelo conhecimento e a história que ainda existe a respeito da escravidão, que o Brasil foi o último país a dar liberdade, né, áurea aos seus escravos, e vê a história muito triste do que os senhores faziam com esses escravos, né? Tratavam sempre muitos com tiranias, coisas que eram realmente desumanas. Quando se vai conhecer a história do que foi a escravidão, é muito triste, muito triste. E aí nós vemos que muitas fazendas, casarões hoje estão em ruínas e abandonados, né? Muitos servindo apenas para trazer o conhecimento do que foi a escravidão, como eu, você e tantos outros que não viveram esta época. E nós vemos que ali nós via realmente senhores perversos, com tirania sobre pessoas que estavam abaixo, né, das suas condições de vidas, e eles muitos se aproveitavam disso, tornando ele cair escravos. Havia as fazendas aqui no Brasil que chegaram a ter até mesmo 3 ou mais mil escravos. Tudo para enriquecer esses gananciosos senhores que tratavam com tirania os seus escravos. E hoje, no dia de hoje, falando sobre trabalho, muitos acham que a escravidão ficou para trás. Não, existe um tipo de escravidão que não deve ser esta escravidão cultivada ou mantida por aqueles que temem a Deus, chamado patrões cristãos. E trate os seus trabalhadores com toda a dignidade, direitos que eles têm e até mesmo acima desses direitos, acreditando que Deus é o Senhor, é o patrão, vamos dizer assim, o patrão dos patrões é Deus.
dando dignidade. Não tente, por causa das suas ganâncias, ser arrogantes, tiranos, perversos e tentando intimidar e aproveitando aí muitas das vezes das necessidades desses trabalhadores. Então, nós temos visto aqui que alguns, mesmo patrões cristãos, se aproveitam para dar continuidade às suas ganâncias. Eu costumo pensar da parte de Deus que neles tem o pensamento, o mesmo espírito de senhores perversos que foram no tempo da escravidão e aproveitando da invalidez, da pobreza e da necessidade daqueles que eles os faziam escravos, até mesmo se tornando árbitros perversos, ao ponto de vender, comprar, rachar, separar, muitas das vezes o escravo que nascia na casa deles, logo já tinha negócios para eles. Então havia de fato uma escravidão severa que hoje em algumas empresas, patrões, não é diferente. Ainda que diga que tenha carteira já assinada, tenha direito já assegurado pela Constituição do Trabalho, muitos ainda são tiranos, perversos, patrões, que muitas das vezes, com tons de ameaça, né, com tirania, tentam arbitrar a vida desses trabalhadores. Pasmem, há patrões que até mesmo querem controlar a vida dos seus trabalhadores fora das suas empresas, que não existe. Isso é inaceitável quando nós conhecemos a verdadeira lei de senhores e servos. A palavra do Pai diz que Israel foi um tempo escravo no Egito. E quando o Pai os libertou, diz a palavra, advertiu eles para que eles não fossem perverso como foi o Egito com eles. E que eles sempre se lembrassem que eles também já foram escravos e que tratassem bem os seus trabalhadores, né? Vamos dizer, na época de hoje. É muito importante aqueles que um dia foi empregado e hoje é patrão, trate bem, lembrando de que na posição de trabalhador muitas das vezes não tiveram bons patrões, não tiveram bons encarregados, e quando hoje chegam a ser patrão, querem usar de uma forma perversa, tirana e ameaçadora sobre vidas. E diz a palavra que Deus cobra de vocês isto. Como? Você pode ganhar muito dinheiro, você pode até mesmo, como os grandes senhores, donos de fazendas e cafetais no Brasil afora, canaviais, e todo o trabalho braçal que se usava naquela época como de trabalho forçado de escravo, hoje tudo são ruínas e famílias inteiras amaldiçoadas por causa destes malditos senhores que oprimiram, escravizaram vidas. Deus até hoje está cobrando de vidas e de famílias inteiras que, através hoje do trabalho, perdura, né, esta tirania, esta perversidade que hoje, em nome de patrão, muitos têm gananciosamente, né, não entendendo que ele, como o trabalhador, tem o mesmo valor diante de Deus. Apenas a posição é um pouco, vou dizer assim, privilegiada, porque recebeu de Deus, ou não, né? Porque muitas das vezes nem entendem, nem vê desta forma, é arrogante ao ponto de dizer que eu sou o patrão, eu é quem manda, eu é quem paga o seu salário. E muitas das vezes nós vemos aí empresas falindo, pessoas deitando rica e acordando pobre, pessoas sendo empobrecidas por causas caríssimas na justiça, por falta deste entendimento, e muitos deles, pasmem, são cristãos. Por falta de conhecimento, muitas das vezes têm este comportamento. Então, hoje, a palavra de Deus é dirigida a você, patrão, a você, patroa, sendo cristão. Trate com toda dignidade
os seus empregados, especialmente se ele for um cristão, cristão temente a Deus. Não falo aqui em falsos cristãos, como Paulo diz aqui, que alguns que obedecem na presença, como se estivesse agradando o patrão. Não, o cristão, o verdadeiro cristão, ele serve muito mais na ausência, porque ele é servo de Cristo, diz a palavra. Assim como o Senhor, seja crente ou não, é servo de Deus. A palavra diz aqui, no versículo 9: E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele como vós, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Esta palavra, ela também se encontra em Colossenses. A palavra maravilhosa também se encontra no livro de Colossenses, no capítulo, aleluia, capítulo 3, no versículo 22. Colossenses 3, 22 diz assim, a palavra do Senhor acerca do que é o cristão, tanto como patrão, como empregado. Quais são as leis que regem a terra? Não é as leis constituídas, humanamente falando. É a lei do céu, a lei que governa os céus e a terra. Tem como Deus o único, o soberano Senhor. É Ele que rege. Então, Deus constituiu autoridade, sim. Ele está no controle da autoridade, sim. E quando alguém procura reter ou deter, vamos dizer assim, ou parar a justiça com injustiça, Deus lhe traz a retribuição, diz a palavra, que Deus, a quem faz injustiça, ele paga com injustiça. Diz a palavra que não há acepção de pessoa. Portanto, nós cristãos, seja patrão ou empregado, reveja seus conceitos, seus valores e o temor que você diz que tem de Deus. Trate-se bem e trate bem os seus empregados, porque eles foram a ti confiados como os melhores, principalmente os tementes a Deus. E os que não são cristãos, também eles vão te servir de forma justa. E não impeça de eles realmente usufruir dos seus direitos. Não tente ser árbitro sobre a vida deles, porque isto lhe trará maldições, lhe trará da parte de Deus repreensões severas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você pode até prosperar, pode ter muito dinheiro, mas diz Eclesiastes, a sua alma não vai gozar do bem do trabalho que você tem debaixo do céu. Ao contrário, a palavra diz que ao homem de bem, diga a palavra, ele tanto tem prazer de toda a obra que ele faz debaixo do céu. Sabe por quê? E a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e com ela não traz desgosto. Ao contrário, não é a bênção do Senhor, né? Porque a riqueza não revela bênção. O que revela a bênção na vida do homem e da mulher de Deus é o comprazimento do Senhor, é o prazer do Senhor, é a justiça do Senhor manifestada na vida, seja do patrão, seja do Senhor ou dos empregados. Muitos dizem assim, eu ganho muito dinheiro, mas não usufruo. Eu tenho muito dinheiro, mas sabe o que acontece? Isso será uma herança maldita, dará problemas para os seus filhos, filhas, netos e netos. Aí a história, vai ver a história da escravidão do Brasil, que é o país onde eu vivo. Não conheço as de lá de fora, mas todas, eu creio, por causa da tirania, da arrogância, da ganância desses senhores. Muitas injustiças foram feitas com escravos e Deus até hoje está cobrando e vai cobrar a todos que hoje como patrão e assumem a postura de tiranos perversos contra os seus trabalhadores, por causa das suas ganâncias, por causa de não confiar em Deus e confiar nas riquezas, confiar no que eles podem fazer. Muitos são até arrogantes. Tem homens de Deus com eles
Não são como Potifar, que via que o Senhor era com José. Não era como o carcereiro, que via que o Senhor era como José e não tratou José como prisioneiro. E nem também Potifar tratou José como escravo. Eu digo a palavra, lê a história. Assim tem que ser para com homens e mulheres de Deus, temente a Deus. Tratar os seus empregados como se fosse ele mesmo. Tratar seus subordinados como eles também subordinados a Cristo. Diz a palavra. É assim que você vai desfrutar de todo o trabalho que Deus te confiou debaixo do céu, como patrão e como empregado. Vamos ver o que diz Colossenses com relação ainda a servos e senhores. Diga assim a palavra em Colossenses capítulo 3, versículo 22. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo o que? A carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para quem? Para o Senhor, e não para homens, ciente de que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Ok? E Colossenses já fala com mais ênfase, com mais profundidade. A palavra diz aqui que tudo obedeça os seus senhores, segundo a carne, como é Cristo ali. E diga a palavra, assegura que a todos que com singelo coração, com a consciência perfeita, que não deve trabalhar sob vigilância, ou seja, são aqueles empregados, como diz, né? Esse cara só vai no empurrão, o cara preguiçoso, esse é um empregado que, sabe, que não se deve, ou seja, muitos deles não passam daquilo ali. Não que seja, vamos dizer assim, a injustiça, desde quando o patrão esteja tratando este com a dignidade e temor diante de Deus. Se ele obedece ou não, a palavra diz que ele vai receber do Senhor a sua recompensa. Está fazendo injustiça? Vai receber injustiça. E assim também o patrão. Se for mal, vai receber maldade. Como eu já falei aqui, muitos estão aí correndo risco, cada dia que passa, pelas injustiças praticadas com seus empregados, porque neles, eu creio, cristãos, não havia este conhecimento. Agora, tendo revelado esse conhecimento, corrija, tema a Deus e torne-se, como diz a palavra, sábio, né? Venha a sensatez da palavra, se deixe de ser insensato e não pratique mais maldade. E a palavra aqui no versículo 25 de Colossenses 3, 25 diz assim a palavra, porque aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto, diz a palavra, não há acepção de pessoa. Então, quando eu estou falando a respeito de servos e senhores, seja estes cristãos ou não, todos estão debaixo da mesma lei que rege o universo, que é a manutenção e a administração das coisas que há na terra. Deus criou o homem. Para quê? Para que cultive, administre a terra. Diz a palavra que Deus criou o jardim e botou o homem lá para cuidar. Vem da palavra cultivar. Ok? Então, o que seria a terra sem trabalhos? Quando muitos chegam a dizer que quem criou trabalho tem que ser morto. Só que este que criou, ele é imortal, ele é eterno, ele é Deus. E ninguém pode matá-lo. E ele, quando criou o trabalho, ele criou
como bênção. A palavra diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. O trabalho tem da parte de Deus a bênção, porque é a forma digna de Deus recompensar o homem de todo o trabalho que ele faz embaixo do céu. Diz a palavra em Coríntios que o nosso trabalho no Senhor não é vão, diz a palavra. Conforme nós acabamos de ver, quem entende como patrão é um patrão temente a Deus e trata com toda dignidade, amor e temor os seus empregados, porque eles temem a Deus. E da mesma forma, os empregados trabalham com temor, e servem com toda dignidade os seus patrões, porque temem a Deus. E os que não fazem assim, a palavra do Pai diz que eles vão receber injustiça, seja o patrão, seja o empregado. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 18, diz assim, para aqueles que estão dizendo, mas eu queria ter um patrão cristão. O problema não é ter um patrão cristão ou um patrão incrédulo. O favor do Senhor recai sobre aqueles que entendem, como diz lá a palavra, seja patrão, seja servo, que teme o Senhor. Este recebe do Senhor bênção. Este recebe do Senhor recompensa, diz a palavra. Então não fica alguém dizendo, se eu tivesse um patrão cristão. Muitos têm patrão cristão que são piores do que patrões perversos. Até mesmo querem fazer da graça de Deus libertinagem, diz que conhece o Evangelho. Talvez você não conhecia esta verdade. Agora conhecendo, põe em prática, tema a Deus. E a sua empresa, a empresa que Deus te confiou, porque tudo é do Senhor, diz a palavra do Senhor e até toda a sua plenitude. Estamos aqui participando dessas bênçãos maravilhosas e a bênção do trabalho. A sua, ou a empresa a você confiado, e os homens que Deus te confiou, ouve eles. E quando chegar o tempo de aposentadoria, não prenda eles não tenha medo não, porque Deus já providenciou outro, eu posso lhe dizer, com as mesmas características, para que a sua empresa continue abençoada e prosperando. Não detenha, não negue direitos de aposentadoria, porque muito acontecia isso também no tempo dos escravos. Quando chegava o tempo da liberdade, eles não davam a liberdade, ficava com astúcia, porque eles viam que aqueles bons escravos sempre lhes davam lucro. E também hoje há empresas negando direitos, ameaçando, barganhando, como se isso funcionasse. Você pode até ver lucro, pode até ver dinheiro entrar, mas você não vai usufruir, porque vem de Deus sobre a sua vida a injustiça, ainda que a empresa continue aí, porque Deus, através dela, sustenta homens e famílias. Ok? Então, se você não conhecia, patrão, crente, bota em prática a palavra da verdade. E quanto aos que não conhecem, vai continuar. Mas os que são cristãos, que trabalhem tanto para senhores ou patrões, cristãos ou não cristãos, trabalhe como para Cristo, porque dele vem a recompensa. E não se preocupe, se o seu patrão faz injustiça com você, Deus também vai dar a ele a injustiça. E vai, no tempo dele, tirar você daí, assim como ele fez e faz. Israel não permaneceu escravo toda a vida, toda, não. A palavra do Senhor diz que em Cristo a libertação se manifesta. Então, há muitos que serão libertos, dessa escravidão. Pessoas que têm desgosto quando dizem assim, chegou segunda-feira. Quando chega sexta ou sábado, quer a folga, que maravilha. Aí diz, não é o trabalho, não existe trabalho ruim, não existe trabalho maldito. Todo trabalho é digno e abençoado. O grande problema é quem está. É um bom patrão? Ou o trabalho não é feito com decência? Quem é? É um perverso empregado? Deixa com Deus, porque todas as coisas pertencem ao Senhor. Então, vamos ver aqui a palavra em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Servos, sede submissos com todo o temor a vosso Senhor,
não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, viu? Então, assegurando o poder do que nós vimos aqui. Muitas das vezes a pessoa, porque, Giselmo, você é isso, porque você não faz, você não faz. Não, 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 não. Eu temo a Deus, espero em Deus. E tenho sido, pela graça de Deus, mesmo quando não conhecia o Senhor, né? Porque eu já era antes conhecido por Ele, mas eu deveria reconhecer, ou seja, que a minha conversão, eu já tinha em mim, dentro esse valor de respeitar o patrão. Não é puxar saco, não, desculpe a palavra. Não é bajular ou adular a omissão, não. Mas é temor, diz a palavra, né? Sabendo que assim como você precisa do seu patrão, com certeza o seu patrão precisa muito mais de você. Porque a empresa que Deus confiou a ele só vai bem se tiver bons funcionários. Então você, patrão de Deus, ore a Deus para que Deus te dê sabedoria e temor para que você trate com toda a dignidade os seus trabalhadores. Quero terminar este ensino hoje, né, estudo, numa epístola que muitos, né, pula ela, que é Filemon. Tem um capítulo só. Filemon está aqui com um capítulo só, mas com um poder extraordinário para falar de Senhor e servo e falar também hoje como patrão e como empregado. Livre em Cristo, diz a palavra. Ou aqueles que não conhecem a Cristo, imagina, que os funcionários incrédulos tenham prazer de ter você como patrão cristão, que honra e teme a Deus. E todo o patrão incrédulo tem o prazer diante de Deus de ter você, empregado cristão, que teme a Deus e que serve a Ele com temor e temor, sabendo que a sua recompensa, o seu galardão, sempre vem do Senhor. Porque Filemon era um escravo fujão, e se ele fugiu, certamente ele furtou alguma coisa. E acabou, né, pelos desígnios de Deus, chegando até Paulo, que expôs para ele o evangelho, foi liberto. E aí Paulo devolve ele ao seu senhor Filemon. Esse escravo era Onésimo, ele era escravo de Filemon, que também veio a crer no evangelho por intermédio do apóstolo São Paulo. E havia um amor tremendo por Cristo e pela pessoa de Paulo. E Paulo escreve uma carta, né, para ser entregue a Filemon, que recebesse de volta o seu escravo e que a ele desse agora a liberdade, porque agora era um escravo temente a Deus. E aí ele serviria agora a Cristo, assim como Filemon, Senhor, também estava servindo a Cristo. Paulo chega a dizer que ele não fosse tratado mais como escravo, mas sim como irmão em Cristo. Em Cristo. Que lindo, né? E Paulo chega até a dizer que deveria ter ficado com ele para servir no Evangelho, né? Nas cadeias de Paulo, em tudo que fosse necessário. Mas como era um empregado, né, vamos dizer assim, de Filemon, Paulo envia para ele e pede a ele que o trate com toda a liberdade que temos em Cristo. Seja senhor, seja escravo, seja patrão, seja empregado. Vamos lá, diz aqui a palavra, no livro de Filemon, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Versículo 4 em diante. Diz aqui Paulo: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto
no teu temor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Falando de Fílemon, né? Pois, versículo 8, pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, Paulo queria ficar com ele, mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por uma obrigação, né? Mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Ok? Então, Onésimo era um escravo, né? Um fujão. E escravo fujão, certamente quando ele fugia, furtava alguma coisa. E diz a palavra que ele era inútil, enquanto escravo incrédulo. E Fílemon já era um convertido. Paulo escreve esta carta e manda agora recebê-lo ele de volta, que agora estava sendo útil a Paulo e também seria útil agora a Fílemon. E pede que ele seja tratado não como escravo, agora como irmão caríssimo, né? Porque fazia parte da mesma liberdade em Cristo e foi comprado pelo mesmo valor do sangue derramado de Cristo. O que é que eu quero dizer com isso? Porque muitos patrões, não estou dizendo que ele vá menosprezar os incrédulos, mas tratando-se de empregados cristãos, não trate eles como o pior dos seus empregados, não, pelo contrário, trate ele com toda a dignidade, até mesmo como se ele não fosse o teu empregado, porque você e ele é servo do Senhor. Quanto mais eu peço a Deus que dê sabedoria aos patrões, especialmente os cristãos, para que não caiam nesse espírito perverso, opressor dos senhores de escravos da história perversa que está escrita com tanta violência e tirania sobre escravos, em nome de suas ganâncias, em nome das suas riquezas. Patrões, tema a Deus, trate bem os teus empregados, porque o Senhor é o teu patrão e tudo só vai bem a você e a sua família, ou seja, o seu direito, a sua porção, o seu galardão aqui, se você temer a Deus, ser um excelente patrão, honrar os seus empregados, seja ele cristão ou não, mas com especial, né, trate os cristãos, porque têm o mesmo espírito e a mesma fé, isso é que você de fato é convertido a Cristo. Quanto aos perversos patrões, os cristãos trabalhadores, continuem sendo submissos, honrando ele em tudo, porque a recompensa vem do Senhor. Não temas em fazer o bem, porque a palavra do Pai diz que nós, do Senhor, recebemos a recompensa. Não tente, com a sua ganância, com a sua insegurança, avarenta, e pensas que é generoso fazendo alguma coisa? Não. Você só é generoso quando você reconhece que Cristo, o Senhor, está no controle de tudo, da sua vida, daquilo que Ele te confiou, como também
a nós foi confiada a posição de servo, assim, a posição de patrão. Quanto mais tema a Deus e seja um excelente, um abençoado patrão. E nós, empregado, tema a Deus e sejamos excelentes, empregado, honrando aí os nossos patrões. Quanto mais, continue orando pela minha vida, pelo ministério, para que Deus continue revelando a sua vontade, a sua palavra para as nossas vidas. Próximo tema, vamos entrar no tema a respeito da prosperidade. Prosperidade dos filhos de Abraão, prosperidade dos filhos de Deus. Deus é fiel, quanto mais graça e paz.